Uma mulher negra dirigia uma Mercedes de $70 mil, sozinha, à meia-noite. O carro, uma máquina de luxo, estava prestes a ser alvo de suspeitas injustas. O policial Blake Horton arrancou o documento de registro das mãos de Sarah Nelson sem sequer olhar. Amassou-o e o jogou ao chão, como se não tivesse valor algum. Ela encostou o veículo no acostamento da Interestadual 85, saiu devagar e levantou as mãos obediente. Movimentos precisos, palmas erguidas, seguindo cada instrução. Amanhã, quando olhassem para ela, veriam apenas a cor da pele. Os joelhos talvez fraquejassem. Ela dizia tudo com calma, firme, como se já tivesse passado por isso 1000 vezes. Policial, este é meu veículo. O registro está em dia. Sou a juíza Sarah Nelson, do Tribunal do Condado de Fulton. Pode confirmar minha identidade pelo despacho. Horton gargalhou. Não um riso contido, mas uma risada completa, como se fosse a piada mais engraçada da semana. Muito criativa, disse, balançando a cabeça. Sarah ouviu. Arquivou mentalmente cada palavra. Elas já tinham atuado assim antes. Tinham um sistema. Posso ligar para meu marido? Perguntou ela pausadamente, sem súplica. Você receberá a ligação na delegacia, respondeu Horton com a voz firme. A poucos metros, o policial Tyler Brooks, recém-saído da academia, permanecia ao lado de sua viatura, câmera ligada, observando. 4 minutos no local. Parado, mão sobre o cinto, silêncio ensurdecedor. Sarah percebeu, trocou um breve olhar. Sarah parou de discutir. Não adiantava, não com 3 policiais e carros passando a mais de 100 km por hora. Ela deixaria amanhã falar por si. Horton voltou à viatura, digitou seus dados no computador. Número da carteira, registro, placa, número de identificação do veículo. Batucava os dedos no volante impaciente. O rádio crepitou. Unidade 52, aqui é a central. Veículo registrado na Geórgia, em nome de Sarah Nelson. Sem antecedentes criminais, sem mandados. Veículo legítimo. Sabia que eles tinham confirmação. O carro não era roubado. Ainda assim, iriam prosseguir. O maxilar dela se contraiu. Não havia medo, apenas cálculo. Ela planejava 3 passos à frente. Horton abriu a porta do passageiro da Mercedes, verificou o interior. Encontrou a pasta de couro com suas iniciais gravadas. Documentos judiciais, arquivos, cartões de visita oficiais, tudo legítimo. Horton folheou rapidamente e encontrou um caso. Estado contra Horton. Seu ego não percebeu o óbvio. A caminho da delegacia, Sarah permaneceu silenciosa. Não exigiu direitos, não ameaçou processos, estratégia pura, cada instinto de advogada ativado, cada cálculo estratégico em andamento. Chegaram à delegacia. Horton estacionou. Webb e Brooks seguiram. Dentro, o tenente Greg Dresden processava a papelada, sem levantar os olhos. Passou os dados dela pelo sistema? Sim, histórico limpo, veículo compatível com padrão de luxo, comportamento suspeito à noite, respondeu Horton. Ela permaneceu imóvel. Permitiram que fizesse uma ligação telefônica, procedimento padrão. Pegou o telefone fixo no corredor, o oficial supervisor observando, garantindo que nenhuma palavra problemática fosse dita. O marido atendeu no segundo toque. Ethan Nelson, também advogado, especialista em direito empresarial, mas conhecedor do sistema. Ethan, escute com atenção, disse ela voz baixa e controlada. Não diga nada, não venha à delegacia, não ligue para ninguém. Estratégica, planejando, aguardando. Enquanto isso, Horton finalizava o relatório da prisão. Digitava com confiança, convencido de que agira corretamente. Carregou as imagens da câmera corporal para o servidor, registrou observações de suposto mau funcionamento do equipamento de vídeo. Na verdade, havia desligado deliberadamente a gravação de imagem, mantendo apenas o áudio, que capturou cada palavra, cada risada sarcástica, todas as suposições enviesadas.
Às 6 da manhã, Sarah foi liberada da cela por um sargento do turno diurno, alheio ao contexto, as acusações pendentes de revisão pelo Ministério Público. Você está liberada. Assine aqui o registro de sua propriedade. Ela assinou, pegou o celular, bateria descarregada, a bolsa, as chaves. Sua dignidade retornava aos poucos. Saiu da delegacia, sentiu o ar frio da manhã no rosto. Não ligou para Ethan, não pediu carona, decidiu dirigir sozinha. Abriu a porta antes que ela chegasse, alívio seguido de raiva e confusão no rosto. Ali, o que aconteceu? Você parecia... Agora não, disse ela passando por ele e subindo as escadas. Preciso tomar banho e me trocar. Depois explico tudo. No banho, água quente lavando os resíduos físicos, a indignidade, a violação, a raiva permanecia. Combustível silencioso. Secou-se, abriu o armário e pegou suas vestes judiciais de tecido preto, pesadas, imponentes, símbolos de poder e autoridade. O rosto de Ethan passou por incredulidade, raiva, cálculo. Vamos processar, disse imediatamente. Violação de direitos civis federais. Protocolaremos os documentos até o número... Sarah interrompeu, firme e definitiva. Ainda não. Hoje não. Mas vou resolver do meu jeito. Amanhã, 8h45, na sala principal do tribunal. Você entenderá então. Ethan observou cauteloso, tentando decifrar a estratégia. O que você está planejando? Justiça, respondeu ela simplesmente. Olhou para o relógio. 7h30. Ela dirigiu até o tribunal, estacionou na área reservada aos juízes, entrou discretamente pela lateral, evitando o saguão principal. Trancou a porta de seu escritório, sentou-se à mesa e abriu o processo. Estado da Geórgia contra Blake Horton. Já lera 3 vezes. Sabia de cor. As acusações de uso excessivo de força estavam claras. O jovem Jordan Williams, 17 anos, abordado em uma parada de trânsito que deu errado. O joelho de Horton pressionando suas costas. Composta, profissional, sem traços da noite anterior, mas por baixo da compostura, da máscara judicial, uma frieza calculista e paciência letal. Em poucos minutos, ela estaria no tribunal, prestes a sentar-se no banco, prestes a encarar o policial que a detivera injustamente apenas 10 horas antes. E ele não fazia ideia, nenhuma pista. Ela pegou o martelo, sentiu seu peso, autoridade, poder. Não chamaria advogado algum, não precisava. Ela era a lei. Às 2 da manhã, na mesma noite da prisão de Sarah, Tyler estava no vestiário da delegacia, exausto, mas inquieto. Não conseguia parar de refletir sobre o que testemunhara. Abriu o aplicativo de transferência de arquivos no tablet da viatura, revisando a gravação da câmera do painel. Procedimento padrão permitia revisão para a elaboração de relatórios. Ele viu Mercedes parada, holofotes acionados, Horton aproximando-se agressivo, preconceito e suposições prévias. Movimentos furtivos, comportamento suspeito, repetição de um padrão sistemático. Tyler congelou, café à mão, percebendo que presenciara uma encenação cuidadosamente coordenada. Lembrou-se das palavras do pai. Seja o policial que precisamos, não o que tememos. Sem hesitar, Tyler descartou o café, dirigiu até a Delegacia de Assuntos Internos, prédio isolado a 5 quilômetros da central. Às 8h15 entrou e encontrou a detetive Latoya Riley, 15 anos na corregedoria, cínica, justa, experiente. Posso ajudar? Perguntou Riley, sem olhar surpresa para o novato. Tyler hesitou, ainda indeciso. Aconteceu algo ontem à noite? Parada de trânsito, Horton. Má conduta. Riley ergueu a atenção. Você tem prova ou apenas suspeita? Tenho as imagens da câmera do painel. Ela acenou, autorizando a submissão anônima. Tyler carregou o arquivo digital, acrescentando data, hora e localização. Desligou, abriu a maleta e preparou-se para agir. O software de gerenciamento gerou um novo arquivo, marcando-o como prioritário e confidencial. Riley começou a documentar cada detalhe. Data, hora, capturas de tela,
Cadeia de custódia das evidências. 15 anos de experiência investigando policiais a ensinarão que padrões existem, que acobertamentos são recorrentes, que o sistema protege os seus. Mas aquele caso era diferente. Desta vez, um juiz estava envolvido. Enquanto isso, Horton estava em casa, bairro residencial, casa térrea, hipoteca alta, banho, barba feita, uniforme de gala limpo e passado, sapatos polidos. Tudo impecável dentro da lei. Mensagem de seu advogado, Mark Simmons, piscou no celular. Horton, o juiz Nelson não mudou. Ela é justa, meticulosa, apenas mantenha o profissionalismo. Horton respondeu rapidamente, ajeitando a gravata. Sem problemas. Tive uma parada estranha ontem à noite. Uma mulher alegou ser juíza. Inacreditável. Sarah Nelson presidiria, e Horton nem imaginava que seu próprio descuido, horas antes, havia criado o caos que se aproximava. Simmons ponderou se deveria avisá-lo, mas qualquer tentativa de alerta poderia ser interpretada como obstrução. Melhor avaliar a situação pessoalmente. Ele guardou o telefone, reuniu seus arquivos e seguiu para o tribunal. Às 8h15, Riley enviou um e-mail urgente ao capitão Reed. Suspender a audiência de Horton imediatamente, conduta grave na noite anterior, recomendada presença no tribunal. Reed leu, avaliou as implicações, respirou fundo. Esta era uma notícia que poderia arruinar carreiras, mas a reação seria documentada, cada detalhe capturado. Ele desligou e seguiu para o tribunal. Às 8h45, Horton chegou ao estacionamento público, passou pela segurança, arma e crachá deixados no carro, protocolo do tribunal. Como um trem descarrilando em alta velocidade, a realidade atingiu-o. Olhos arregalados, cérebro congelado, cor desaparecendo do rosto, lábios entreabertos, um som preso na garganta. A pasta escorregou, caindo no chão com um baque surdo. O tribunal inteiro se virou. Horton sentiu os joelhos cederem, articulações amolecendo, gravidade puxando-o para baixo. Um golpe errado. A mão direita bateu na mesa de defesa, dedos agarrando a borda como náufrago. A esquerda pressionava o peito. A mão ainda aperta a borda da mesa, o quarto gira ao seu redor. Sarah se acomoda na cadeira, sem pressa. Arruma os papéis sobre a bancada, ajeita sua placa, ajusta o copo d'água. Cada movimento é calculado, deliberado, controlado. Ela ainda não olha para ele. O faz esperar, sofrer, digerir cada segundo de impotência. A galeria murmura, sussurros que se espalham como fogo em palha seca. Conselho, diz Sarah, voz firme, quase glacial. Seu cliente precisa de assistência médica? Podemos suspender por 10 minutos, se necessário. Simmons se levanta, a mão ainda no ombro de Horton, segurando-o na cadeira. Não, meritíssimo. Estamos prontos para prosseguir. Mentira completa, mas estratégica. Melhor do que admitir que seu cliente estava à beira de um colapso. Bom dia, diz Sarah, voz oficial, autoridade plena. Número do processo 2024, CR 842, Estado da Geórgia contra Blake Horton. Rachel se senta, confusa. O tribunal inteiro engole seco, todos os olhos se voltam para Riley, e só Horton, Simmons, Reed e Riley sabem o que está por vir. Silêncio absoluto. Simmons inclina-se e sussurra no ouvido de Horton. Aconteça o que acontecer, não diga nada. Entendeu? Horton apenas acena mal e porcamente. As mãos de Sarah repousam firmes sobre o banco, sem tremores. Controle total. A respiração suspensa do tribunal, aguardando o estouro da bomba. E Sarah não tem pressa. Rachel Moore se vira para Horton ligando os pontos. Simmons fecha os olhos, expira lentamente, sabendo o quão grave era a situação. Horton encara a mesa, incapaz de levantar o olhar. Congelado, paralisado. Sarah continua, voz firme, transparente, sem emoção. O Código de Conduta Judicial da Geórgia, Cânon 3, exige divulgação de qualquer interação entre um juiz e partes que possa criar aparência de parcialidade ou conflito de interesse.
Eu fiz essa revelação completa e definitiva. Estou predisposta a ser ainda mais escrupulosamente justa para garantir que o julgamento seja irrepreensível. Minha decisão será baseada apenas nas evidências deste tribunal. Entendido? Simmons percebe que qualquer discussão adicional só prejudicaria Horton. Acena sem falar mais. Sarah pega seu copo d'água, dá um gole firme, demonstrando total controle. Não vingança, mas poder. Justiça, não emoção. Cada regra será seguida, cada precedente respeitado. Imagens da câmera corporal mostram comandos agressivos, respostas desproporcionais, o joelho de Horton nas costas do menor, chorando e implorando, sem resistência. Jordan depõe, voz tremendo, mas firme. Eu só estava pegando meu documento de identidade, como ele pediu. Não resisti, estava com medo. Simmons tenta criar dúvida, argumentando que Horton seguiu protocolos. Mas Sarah observa, percebendo o padrão que antes não podia ver. Agora, ela faz parte dele, como vítima e juiz. Não estou perguntando sobre reclamações descartadas. A voz de Sarah corta, firme, precisa. Estou perguntando sobre interações documentadas, abordagens de trânsito, prisões, incidentes registrados. Rachel compreende. Podemos solicitar os registros da delegacia, meritíssimo. Nesse instante, as portas do tribunal se abrem. Detetive Riley entra, atravessa o corredor central. Todos os olhares se voltam para ela. Ela carrega uma pasta lacrada. Aproxima-se da bancada com passos seguros. Essas evidências referem-se a um incidente ocorrido há 10 horas. Sarah esclarece, mantendo o controle absoluto. Não houve tempo para descoberta formal. Estou permitindo a apresentação porque é diretamente relevante para comprovar o padrão. Objeção registrada. Simmons permanece sentado, impotente. Riley se aproxima da mesa da promotoria e entrega um pendrive a Rachel. Imagens da câmera veicular da abordagem policial de ontem à noite. Horário marcado, 23h43. Sua agressividade visível, cada movimento registrado. O tribunal se enche de suspiros, olhares chocados. Tyler Brooks, no fundo, filma silenciosamente, testemunha. Sarah, do banco, fala em tom clínico, distante, como se narrasse o trauma de outra pessoa. Mas todos sabem que essa pessoa é ela. Observe o carimbo de data e hora. Apresento este registro imediatamente, mediante solicitação, válido e visível. O tribunal explode em murmúrios, suspiros. Pessoas trocam olhares incrédulos. Pelo sistema de som, a voz de Horton ecoa, clara, incriminadora. Pessoas como você acham que podem dirigir assim? Eu sei exatamente o que estou vendo. Sarah intervém, calma, medida. Oficial, este é meu veículo. Sou a juíza Sarah Nelson, do Tribunal do Condado de Fulton. O senhor pode verificar. Horton ri, desdenhoso. Claro, muito criativo. E eu sou o presidente da corte? Silêncio absoluto. 8 resultaram em prisões que foram posteriormente anuladas. Rachel se levanta, absorvendo o escopo completo. Meritíssimo. Isso estabelece um padrão claro de má conduta motivada por discriminação racial. Riley continua, impassível. A ficha funcional de Horton mostra 3 denúncias formais nos últimos 2 anos: uso excessivo de força, discriminação racial e falsificação de relatórios. As denúncias foram apagadas há 2 semanas pelo tenente Dresden, sem revisão adequada. O senhor prendeu o juiz que presidia seu próprio julgamento por um crime inexistente, usando o perfilamento racial que pratica sistematicamente. Seu departamento acobertou tudo. Houve provas suficientes. Considero o culpado de uso excessivo de força no caso de Jordan Williams. A cabeça de Horton cai sobre a mesa. Um soluço audível escapa.
Sara não cede, continua implacável. Além disso, encaminharei sua conduta da noite passada ao promotor distrital por violação de direitos civis, conforme título 18 do Código dos EUA, seção 242, e Código da Geórgia 1600 e 1023, prisão ilegal por agente da lei. Oficial Horton, ainda não terminamos. A sala silencia novamente. Sara volta seu olhar para o sargento Linda Webb. Sargento Webb, você será encaminhada à corregedoria por negligência que permitiu má conduta e omissão de socorro. Hoje vou mostrar como a justiça realmente se parece quando o sistema exige responsabilidade de seus próprios membros. Fenda, absoluto. Do lado de fora do tribunal, um enxame de câmeras e repórteres se aglomera. Microfones erguidos, perguntas gritadas, flashes cegantes. Capitão Reed, de pé diante de um pódio improvisado, organiza a narrativa. O Departamento de Polícia do Condado de Fulton leva todas as alegações de má conduta com máxima seriedade. Revisão de todas as abordagens de trânsito conduzidas pelo policial Horton nos últimos 3 anos está em andamento. Vítimas de má conduta são encorajadas a contatar diretamente a corregedoria. O estrago está feito. A reputação do departamento abalada. Reconstrução levará anos. No estacionamento, Tyler Brooks caminha de cabeça baixa, evitando os repórteres. Sara se aproxima. Seu estômago se revira. Meritíssimo. Eu estava no local na noite passada. Ele murmura. Lembre-se disso quando as coisas ficarem difíceis. Ele respira fundo, sentindo-se mais leve, mais firme. Sara acena. Vai ficar difícil. Colegas vão te julgar, xingar, mas você dormirá em paz. Construirá uma carreira da qual se orgulhará. Isso é o que importa. Uma semana depois, o efeito dominó. Blake Horton demitido imediatamente. Preso e acusado em nível federal de violação de direitos civis. Fiança de US 50 mil Harleys. Promotor argumenta perigo à comunidade. Juiz Nelson, quero pedir desculpas. Desculpas não bastam sem mudanças. Ela responde, firme. Entrega uma lista detalhada exigindo treinamento sobre preconceito, protocolos revisados, supervisão civil, auditoria externa e transparência total. O chefe lê tenso. Algumas dessas medidas requerem aprovação do Conselho Municipal. Então, obtenha a aprovação ou encaminharei ao Departamento de Justiça para a ação judicial. Sua escolha. Ele suspira. Precisarei de 6 meses para implementar. Exatamente o tipo de pessoa que precisamos. Guarde meu cartão. Ligue se precisar de recomendação. 3 semanas depois, na Divisão de Assuntos Internos, detetive Riley entrevista Tyler Brooks para uma vaga de detetive. Perguntas difíceis. Teste de caráter. Ele passa. 2 meses depois, Tyler investiga outros policiais, enfrentando hostilidade e ressentimento. Mas lembrando as palavras do pai, seja o policial que precisamos. À noite, Sara, em casa, senta-se com Ethan no sofá. Ele segura sua mão com mais firmeza. O que você fez não era só por você, certo? Ela balança a cabeça. Não. Era por todos que são parados, revistados, intimidados, aqueles que percebem que algo está errado, mas sentem que não têm poder para impedir. Eu tinha poder. Eu precisava agir. Vai haver resistência. Ele murmura. Apelações, retaliações, tentativas de desestabilizar. Eu sei, mas começamos algo. Por hoje, chega. Cena final. Os aposentos de Sara. Final da tarde. Sara sorri, satisfeita. Esse é o trabalho. Continue fazendo direito. Tyler se afasta, passos firmes no corredor silencioso. Sara volta para seus arquivos, imersa no trabalho que nunca termina. A justiça não dorme, e ela também não. Na porta do carro, as marcas das algemas ainda estão lá. Ela as guardou. Algumas lembranças, algumas cicatrizes. Valem a pena preservar. Ele segurou seu ombro com força. Então a empurrou contra a porta do carro. O impacto reverberou no metal. O casaco rasgou na maçaneta. Esse carro não era dela. O policial respirava quente em seu pescoço. Isso é um erro, ela murmurou. Claro que era.
Ele torceu seu braço para trás, algemas apertando com brutalidade, o metal cortando a pele. Todos disseram que era normal. Ele riu. Sua parceira riu também. Sarah não resistiu, não discutiu. Uma segunda viatura chegou, luzes piscando, sem sirene. A sargento Linda Webb, experiente, cerca de 40 anos e 2 décadas de serviço, desceu. Observou a cena. O carro, Sarah, o casaco caro, a dicção perfeita, sem traço de pânico. Webb se aproximou de Horton, botas rangendo no cascalho. "Tem certeza disso?" perguntou baixo, como se Sarah não pudesse ouvir. "Claro, confie em mim." Webb assentiu lentamente. "Registre tudo. Proteja-se. Garanta que fique documentado." Ele desviou rapidamente, desconforto evidente, aquele tipo de sentimento quando se sabe que algo está errado, mas não se sabe como agir. Webb iluminou seu rosto com a lanterna. "Senhora, precisaremos que venha à delegacia. Lá resolveremos tudo." "Resolver o quê?" "Suspeita de dirigir um veículo sem autorização. Meu carro está registrado, os documentos estão corretos. De que estou sendo acusada?" "Veículo roubado", disse Horton. Confiante, arrogante, expandindo a situação sem necessidade. "Pode prosseguir." Horton encarou a tela desconfiado. As informações não batiam com suas expectativas. Webb se aproximou da janela. "Limpo", disse Horton, mas ainda desconfiado. Webb assentiu lentamente. "Confie nos seus instintos. Se algo parecer errado, registre. Resolveremos na delegacia." Na viatura, Sarah sentou-se atrás da divisória, mãos algemadas nas costas. O assento de plástico gelado sob o casaco. Ouviu tudo pelo rádio, cada palavra. Webb se aproximou, analisou os cartões, reconheceu a autenticidade. "Uso de identidade de funcionário público. Isso é crime", disse Webb. Sarah, calma, firme, disse através da divisória. "Antes de prosseguir, verifique minha identidade no tribunal. Isso não terminará como você imagina." Horton fechou a pasta com força e voltou ao volante. Webb assentiu. Brooks observava, silencioso, testemunhando tudo, registrando cada movimento com a câmera ligada. Dresden assinou os formulários, sem revisão, sem questionar. Impressões digitais, fotos, pertences e dignidade de Sarah armazenados. Ela foi levada a uma cela de concreto, pequena, com um banco de metal. Uma mulher bêbada dormia ali. Sarah sentou-se, firme, preparada. A verdadeira batalha começaria pela manhã. Do outro lado, ainda vestindo seu casaco de $800, ainda composta, ainda pensando. A porta da cela se fechou com um estrondo metálico, ecoando pelo corredor. "Amanhã, às 8h30, estarei no tribunal. Explicarei tudo lá. Confie em mim." Houve uma pausa do outro lado. Ele queria perguntar, podia-se ouvir sua respiração ansiosa. "Você está segura?" Finalmente perguntou. "Estarei. Eu te amo." Ela se despediu. Levantou-se, voltou para a cela e sentou-se novamente no banco de metal. A mulher bêbada roncava no canto, as luzes fluorescentes zumbindo acima, o vaso sanitário pingando. Sarah fechou os olhos mais uma vez. Não derrotada, não quebrada. Ele terminou o relatório, saiu do sistema e foi dormir, acreditando que o caso estava encerrado. Amanhã, descobriria o contrário. O arquivo estava pronto. Mais uma prisão, mais uma mulher negra, mais um carro de luxo, mais um julgamento automático na mente de Horton. Mas desta vez ele estava errado, catastroficamente errado. O processo seria revisado, as gravações analisadas, e a verdade viria à tona. Não hoje. Hoje ele dormia. A Mercedes ainda estava no pátio de apreensões. Entrou, ligou o motor e notou os arranhões na maçaneta, marcas das algemas lançadas contra o carro. Observou calmamente. Evidências físicas do uso excessivo de força. O trajeto de casa foi silencioso. A Interestadual 85, o mesmo trecho da noite anterior, agora iluminada pelo amanhecer. Chegou à residência em Buckhead. Casa colonial de 2 andares. O carro de Ethan estava na garagem.
Ele também não dormira. Acordou a noite toda. Cada botão, cada camada era um ritual de retomada e restauração. Ethan aguardava na cozinha, café pronto, 2 xícaras sobre o balcão. Ele sabia que não era hora de questionar. Ela desceu, roupão sobre o braço, serviu-se de café, deu um gole e finalmente olhou para ele. Ontem à noite, Blake Horton me prendeu por dirigir meu próprio carro. Alegou roubo. A central confirmou que não era. Mesmo assim, fui detida. Acusaram-me de usar identidade de funcionário público. Faltavam apenas 1h15 para o julgamento de Horton, o caso de uso excessivo de força, para o qual ela havia sido designada há 3 semanas, revisado cuidadosamente na tarde anterior. Ironia do universo. Terminou o café. Pegou a pasta, a mesma que Horton vasculhara, ainda contendo os documentos do caso, incluindo o dele. Te vejo no tribunal, disse a Ethan, beijando sua bochecha. Confie em mim. Ele assentiu, ainda confuso, mas confiante nela. Sempre confiara. Uma reação desproporcional, padrão de comportamento que Sarah reconheceu ao ler o relatório pela 4ª vez, agora com outro olhar, pessoal, de vítima. Ela não era apenas a juíza, agora era a prova viva. Era o exemplo A de um padrão que ela nem sabia que integrava. Seu telefone vibrou. Mensagem da sala de audiências. A parte estava chegando. Ela se levantou, vestiu suas vestes negras, conferiu o reflexo no pequeno espelho. E em 15 minutos, Blake Horton aprenderia exatamente o que isso significava. 48 horas antes de tudo começar, Tyler Brooks ainda estava na academia de polícia, em posição de sentido. Seu pai, imigrante irlandês de primeira geração, ao seu lado, olhos orgulhosos, mas cautelosos, lembrava-o: você se tornou policial para proteger pessoas como nós. Seja o que precisamos, não o que tememos. Tyler prometeu, mas ainda não compreendia totalmente o peso dessas palavras. As mãos de Sarah no volante, conformidade visível, documentos apresentados prontamente, sem hesitação. Tyler observou mais de 3 vezes. Horton algemara Sarah antes mesmo da autorização de despacho. Violação de protocolo, flagrante. Não foi erro, nem julgamento superficial. Estava errado. Na reunião matinal das 7 horas. Equipe do turno diurno substituindo a noturna. Ele ouviu Horton e Webb conversarem baixinho, ensaiando narrativas. Pressionou enviar e observou a barra de progresso. 100%. Riley abriu o arquivo. Assisti-lo fez seu maxilar contrair. Sarah, sob holofotes, calma e composta. Horton, agressivo, Webb aprovando em silêncio. Tudo documentado com clareza digital. Riley pegou o telefone. Linha direta para o Capitão Reed. Capitão, precisamos conversar hoje antes das 9 horas. É urgente. Envolve a juíza Sarah Nelson. Pausa. Riley escutou o tilintar da xícara de café. Rotina interrompida. Estarei aí em 20 minutos. Um juiz que fora preso horas antes de presidir a audiência sobre o uso excessivo de força de Horton. Este julgamento explodiria. Ela ligou diretamente para o chefe de polícia, ignorando a hierarquia, justificado pelas circunstâncias. Chefe, aqui é Riley. Precisa estar na sala 3 do tribunal hoje às 9 horas. Não pergunte nada, apenas esteja presente e leve seu telefone. Vai querer registrar cada detalhe. Desligou antes que ele pudesse responder. Enquanto caminhava para o carro, outra mensagem chegou. Simmons queria o nome. Horton hesitou, digitou com uma mão enquanto pegava as chaves. Morrison... Não, Nelson. Sarah Nelson. Uma maleta cheia de credenciais falsas. Impressionante. Ele enviou a mensagem e suspirou, sentando-se por alguns segundos. Ele conhecia o nome, sabia quem era Sarah Nelson. Profissional, justa, rigorosa com procedimentos, implacável quando necessário. O julgamento começaria em 30 minutos. Colegas acenaram desejando sorte. Ele não estava preocupado, tinha uma defesa sólida. Simmons chegou 5 minutos depois, pasta na mão, rosto neutro. Blake,
Aquela mulher que você prendeu ontem à noite, disse Simmons pausando. Horton apenas olhou para suas anotações, distraído, sem perceber a entrada lateral. E então Sarah entrou. 3 degraus até a bancada. Horton ergueu os olhos e o tempo parou. Reconhecimento imediato. Camisa amassada, respiração curta, suor frio escorrendo. Simmons agarrou seu cotovelo, estabilizando-o. Horton desabou na cadeira com estrondo, todos olhando. O baque ecoou. Bife, homem experiente, deu um passo à frente, olhos fixos. Ele já tinha visto tudo, mas aquilo era outra dimensão de humilhação e choque. Senhor, o senhor está bem? Precisa de atendimento médico? Podemos chamar uma ambulância. Horton balança a cabeça, negativa, com força. Não consegue formar palavras. O que há de errado com aquele policial? Por que a face dele está tão pálida? Ele está doente? Na última fileira, o capitão Reed segura o celular gravando. Ao lado dele, Riley também registra. Ambos documentando cada gesto, cada reação. Evidência pura para o arquivo interno. Finalmente, Sarah levanta o olhar. Encontra Horton com os olhos. 3 segundos completos de silêncio gelado. Ele não consegue sustentar o olhar. Desvia, focando nos papéis sobre a mesa, mãos visíveis tremendo. Alegações de uso excessivo de força decorrentes de um incidente em 14 de maio de 2024. Antes de começarmos, preciso fazer uma revelação ao tribunal. A palavra revelação atinge Horton como um soco. A cabeça ergue-se bruscamente, pânico visível no rosto. A cor some, cinza pálida, respiração irregular. Rachel Moore, promotora assistente, permanece de pé, jovem, preparada, alheia ao contexto completo. Primeiramente, uma revelação, repete Sarah, cortando com firmeza. Por favor, sente-se. Cada segundo é dela, conquistado com algemas, humilhação e horas na cela. Agora, ela é dona do momento. Ontem à noite, por volta das 23h43, fui parada pelo policial Blake Horton, na Interestadual 85, marco quilométrico 52. Fui detida sob suspeita de conduzir veículo roubado e por suposta falsa representação de funcionário público. Permaneci detida até às 6 da manhã, sem que qualquer acusação fosse formalizada. O tribunal reage com suspiros, olhares chocados, murmúrios. Não estou me declarando impedida neste caso. Minha decisão será baseada exclusivamente nas provas apresentadas. Simmons se levanta imediatamente, preparado para contestar. Meritíssimo, com todo respeito, isso cria a aparência de impropriedade. O réu aprendeu 12 horas antes do julgamento. O tribunal deve considerar. Meu cliente me prendeu ilegalmente há 10 horas, baseado em perfilamento racial e violação de protocolo. Interrompe Sarah, firme e controlada. Horton não pode alegar parcialidade ou injustiça. A queda dele será consequência direta de suas próprias ações. Rachel Moore se aproxima do pódio, finalmente entendendo. Não se trata de um caso isolado. Trata-se de padrão. Evidência concreta. Meritíssimo, o Estado demonstrará que, em 14 de maio de 2024, o policial Blake Horton usou força excessiva durante a abordagem a Jordan Williams, 17 anos. Ela se inclina para a frente, interrompendo com autoridade absoluta. Procedimentos, prerrogativa judicial. Gostaria de examinar o padrão de conduta do réu com mais detalhes. Sarah fixa o olhar na promotoria. Vocês têm conhecimento de incidentes semelhantes envolvendo o policial Horton? Rachel hesita. Meritíssimo, possuímos documentação de reclamações anteriores, mas todas foram arquivadas pela supervisão antes de chegarem a qualquer ponto crítico. Detetive Riley, Divisão de Assuntos Internos, explique o motivo. Em nome da corregedoria, Riley começa, voz calma, controlada. Nas últimas 24 horas, recebemos evidências de um incidente envolvendo o policial Horton, que demonstra um padrão de conduta relevante para as acusações neste tribunal. Possuo registros em vídeo e áudio, além de análises documentais. Simmons salta da cadeira.
Meritíssimo. Isso é altamente irregular. Não fomos informados sobre isso anteriormente. O monitor do tribunal projeta a gravação. Um Mercedes Classe E parado na Interestadual 85. Motorista coloca as mãos no volante, obediente. Horton se aproxima. A câmera mostra cada gesto. Riley narra para registro. O veículo está parado. O motorista mantém as mãos visíveis, sem resistência. O oficial Horton aplica força desproporcional, algemas apertadas demais. A galeria murmura. Alguns reconhecem a juíza, sua própria juíza, sendo parada, humilhada. Horton mal olha para a tela. O oficial de justiça pede ordem, tentando restaurar a calma. Horton agora está vermelho, suando, olhando desesperado para Simmons. Este não pode ajudá-lo. Ninguém pode. Meritíssimo, continuando, diz Riley. A câmera corporal do policial Horton falhou durante a abordagem. Porém, o áudio permaneceu íntegro. Reproduziremos. O tribunal silencia. O preconceito explícito, o perfilamento racial, a decisão consciente de prender alguém mesmo diante das evidências. Sarah corta o silêncio com voz contida, quase fria. Oficial Horton, a qual perfil eu correspondia? Ele treme. Simmons tenta segurá-lo, mas Horton desaba na cadeira. Riley apresenta um relatório encadernado. Grosso, oficial, selado. Nos últimos 18 meses, o policial Horton realizou 11 abordagens seguindo um padrão idêntico. Veículos de luxo, motoristas negros, horários noturnos. A galeria explode. Repórteres levantam celulares, registrando cada detalhe. Um caso isolado? Não. Um problema sistêmico. Sarah, calma e controlada, se dirige diretamente a Horton. Oficial Horton, o senhor me prendeu por falsa representação de um funcionário público. Eu estava voltando de uma consulta jurídica, analisando processos para o tribunal. Sabe qual caso eu analisava? Silêncio absoluto. Ela ergue o processo diante de todos. Estado da Geórgia contra Blake Horton. Ela não pausa. O tenente Greg Dresden sente o peso do silêncio. Senhor Dresden, responderá perante o distrito por obstrução da justiça e adulteração de documentos oficiais. Palavras precisas, firmes, impactantes. O tribunal funciona com base em provas, não em suposições. Com base na lei, não no preconceito. Justiça, não favoritismo. Oficial Horton, você me mostrou exatamente quem você é quando pensou que ninguém com poder poderia responsabilizá-lo. Oficial Blake Horton foi suspenso sem remuneração, enquanto aguarda investigação criminal. Capitão, era o juiz Nelson, grita um repórter. Ela foi alvo de perseguição? Retaliação? Reed mantém a compostura. Estamos investigando. O incidente configura potencial intimidação de testemunha e obstrução da justiça. Medidas federais podem ser aplicadas. Outra pergunta. Detetive Riley, e quanto ao padrão de conduta? Ela se adianta. 11 incidentes documentados. Sarah pousa a mão em seu ombro. Você não ficou paralisado. Você entregou as provas à corregedoria. Isso exigiu mais coragem do que reagir na hora teria exigido. Arriscou sua carreira, sua segurança financeira. Parabéns. Tyler ergue os olhos, surpreso. Meu pai sempre dizia, seja o policial que as pessoas precisam, não aquele de quem elas têm medo. Eu não podia deixar isso passar. Ele te criou bem. O departamento precisa de mais policiais como você, não menos. Ele permanece sob custódia, aguardando julgamento. Sargento Linda Webb, 30 dias sem remuneração, rebaixada à patrulha, treinamento obrigatório de viés. Tenente Dresden, aposentadoria antecipada sem benefícios completos. O FBI inicia a investigação sobre padrões de fiscalização e direitos civis. Acordo judicial e supervisão federal possíveis. Reformas obrigatórias. No gabinete de Sarah, 2 semanas depois, o chefe de polícia senta-se diante dela, constrangido. Relatórios mensais, meu gabinete, acompanhamento pessoal, sem atalhos.
Ela permite-se um pequeno sorriso. Pela primeira vez em semanas, sente um alívio. Sai do tribunal caminhando até o carro. Jordan Williams, adolescente do caso original, aparece. Mais maduro, menos assustado. Obrigado, ele diz, segurando um documento que limpa seu registro de prisão. Quero estudar justiça criminal. Talvez me torne advogada ou promotora. Sarah sorri, genuína. Uma taça de vinho, silêncio tranquilo, justiça feita, fim do ciclo. Primeira vez em semanas. Você está bem? Ele pergunta. Ela respira fundo. Mesmo? Ok, sem julgamentos. Estou do seu lado. Uma pausa longa. Ela pondera a pergunta medindo cada palavra. Estou cansada, exausta nos ossos, ainda irritada, mas... Bem, ele aperta sua mão. Começamos algo de verdade. Ela olha para ele com um fio de esperança na expressão. Os sistemas estão mudando, lentamente, mas estão em movimento. Luz suave entrando pelas janelas. Ela revisa novos arquivos de casos. O trabalho não para. Justiça nunca para. Batem à porta. Detetive Tyler Brooks entra, agora oficialmente na divisão de assuntos internos. Parabéns pela promoção, ela diz com um sorriso discreto. Obrigada, meritíssimo. Ele entrega um arquivo grosso. Relatório preliminar sobre a oficial Jackson, conforme solicitado. Ela aceitou? Sim. Está se adaptando? Nem todos os policiais falam comigo, mas eu durmo tranquila.